Um vídeo que me pediram pra fazer aqui, e eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra pedirem esse tipo de vídeo, é como a WWE planeja as suas lutas, né? Eu acho que se você perguntasse isso pra alguém que é lutador, ele poderia saber explicar melhor, porque ele já tem meio que uma noção ali de como que funcionam umas lutas de pro wrestling, né? Mas, resumidamente, a gente pode colocar aqui o seguinte: antes de qualquer coisa que vá acontecer na luta, a WWE define ali um script de quem vai vencer o combate. Então, antes de tudo, é definido ali quem vai vencer a luta e não como ela vai ser, né? Normalmente, assim, tradicionalmente é isso. Então, por exemplo, vai ter lá Roman Reigns contra Seth Rollins, ela define qual dos dois vai vencer. Ah, o Roman Reigns tem que vencer. Então, vamos trabalhar uma luta onde no final dela o Roman Reigns vai sair o vitorioso. E aí é o seguinte, né? No main roster, pelo menos é dessa maneira que colocam, a WWE escolhe qual vai ser o final da luta. Então, não só ali é colocado que o Roman Reigns sairia como vencedor, mas a forma como isso iria acontecer, tipo, com o Spear da terceira corda, com o Spear quebrando a barricada, com o Superman Punch no ar, com um Suicide Dive, ou sei lá como fosse, mas aí é definido o final. E alguns spots também, algumas vezes a WWE também escolhe. Então, por exemplo, vai ter Shane contra Kevin Owens. Então a gente vai fazer ali um spot no meio da luta do Shane pulando de cima da jaula, né? Vai ter esse spot aí. Ou vários outros spots durante a luta. Não, a gente quer que vocês façam ali uma luta onde quebre a mesa, onde quebre a barricada e onde quebre ali algum outro equipamento durante essa luta, né? A forma como isso vai acontecer, aí são os lutadores normalmente que escolhem, são os lutadores ali que normalmente fazem, né? Então tipo, vocês querem que a gente quebre a mesa dos comentaristas, então a gente vai quebrar fazendo um powerbomb, vamos quebrar fazendo um spear, vamos quebrar fazendo alguma outra coisa, né? Sei lá, um dive elbow, por exemplo, igual o Shane normalmente faz lá. Então, vamos quebrar dessa maneira, né? Normalmente são os lutadores que escolhem, mas pode ser que a WWE também tenha algumas sugestões ali. Por exemplo, o finisher do Roman Reigns é Spear, então tem que quebrar com Spear. O Seth Rollins ali é um cara mais leve, então teria que ser com um salto, né? Mas normalmente é os lutadores mesmo que definem como que eles vão fazer algo desse estilo, né? O restante da luta, aí sim os lutadores ali meio que vão fazendo, né? Então eles meio que trabalham aquele headlock, aí o super chute, aí ali os tradicionais golpes que eles têm, são eles mesmos ali que definem que vão fazer. Mas eles definem na hora improvisando ou eles treinam antes? Aí é que tá, alguns treinam antes sim. Tem um vídeo no YouTube que você pesquisar lá, que tem lá acho que era o Triple H contra o The Rock treinando uma luta, né? Se não me engano, eram os dois que estavam treinando uma luta também pra eles, se não me engano, era no ano 2000. Ou seja, eles estavam treinando porque eles iriam depois fazer uma luta daquelas, né? Então eles precisavam de entrosamento. Roman Reigns contra Undertaker também disseram que os dois treinaram porque os dois ali são de idades diferentes e precisavam ali de um certo treinamento ali pra poder fazer uma luta ali decente e tal, igual aconteceu na WrestleMania 33 por falta de entrosamento, né? E assim, eu acredito que os superstars mais velhos sempre treinam um pouco antes sim, quando vão enfrentar os mais jovens, justamente aí por causa disso, né? Por exemplo, Sting contra Seth Rollins, eu tenho certeza que aquela luta foi totalmente treinada antes, né? Todos os acontecimentos que teve nela, né? Pra ficar de uma forma ali que não machucasse muito o Sting, e ainda assim ele se machucou, né? Então, é isso. Mas nem sempre rola esses treinamentos antes. Às vezes os próprios lutadores mesmo começam ali treinando em live events. E aí é a importância das live events para a WWE. Muitas vezes, por exemplo, lá Bray Wyatt contra Seth Rollins, o que aconteceu no Hell in a Cell, eles treinaram um pedaço naquela live event que eu inclusive postei no Fast News. Eles estavam fazendo uma espécie de treinamento lá, entre aspas, né? Aquela sequência de finishers que o Seth Rollins estava fazendo no Bray Wyatt, para eles fazerem depois no pay-per-view. O Seth Rollins uma vez também tinha feito um RKO no Randy Orton, né, numa live event, e depois fez no Extreme Rules, né, quando os dois forem lutar. Ou seja, ele já tinha treinado antes já porque futuramente a WWE planejava uma história daquela, que ele faria um RKO no Randy Orton, né. Então muitas vezes live events meio que assim, servem como uma espécie de treino pra eles. E claro, o Performance Center, né? O Performance Center tá lá pra isso. Então, às vezes não lutam na live event, mas no Performance Center eles vão lá e treinam. É fechado, pouca gente vê, às vezes a WWE ali esconde bem. Então, os caras têm lá aquele centro de treinamento pra eles fazerem também ali as suas coisas, né?
No meio da luta, óbvio que rola alguns improvisos, por exemplo, alguém pode errar um golpe e aí eles vão improvisam ali fazendo outro, já aconteceu diversas vezes ali, os caras são espertos, eles vão fazendo ali algumas manobras ali pra fingir que não houve nenhum erro, ou pra luta seguir. Ainda mais em shows televisionados ali, eles têm que ficar atentos quando vai pro intervalo, quando sai do intervalo, tem que acabar a luta no momento certo e tal. Então muitas vezes por isso que nos shows semanais as lutas não ficam tão legais, né, porque eles precisam dar aquela segurada, eles não sabem o que fazer ali na hora de legal e que não vai ocupar muito tempo. E aí vem uma crítica que os fãs fazem na WWE, a falta de liberdade, né? Muitas vezes ali os caras não têm tempo suficiente para poder fazer tudo aquilo que eles sabem. E no NXT é diferente, né? No NXT você tem total liberdade ali. São pouquíssimas as coisas, eu tenho certeza que pouquíssimas coisas ali que os criativos do NXT dizem pros caras fazer. Então, por exemplo, talvez eles só definem o final, sabe? O final da luta tem que ser esse e o vencedor tem que ser esse. O resto é com vocês e vocês vão ter, sei lá, 20 minutos pra fazer isso. E eles vão lá e fazem de uma forma incrível ali. É uma forma espetacular, fazem o que eles realmente sabem fazer. Eles têm liberdade, né? A liberdade que o pessoal tanto cobra pra existir no main roster. Claro que são pessoas diferentes ali, óbvio, né? O NXT começou a ser televisionado agora e tal, não tinha até então uma responsabilidade ali de gerar lucro, gerar audiência e tal. O main roster é algo mais mainstream, né? Mas é mais ou menos assim que são planejadas as lutas na WWE. É melhor vocês perguntarem aí para lutadores também aí de pro wrestling brasileiros, que eles também vão explicar um pouquinho certinho como que funciona, como que ele sabe qual é a hora que ele vai receber aquele golpe, se eles se comunicam durante a luta. Sim, eles se comunicam às vezes, principalmente quando eles pensam que algum dos dois lesionou, né? Eles falam meio que baixinho ali e tal, uma forma estratégica, tampando a boca. E aí eles vão mudando às vezes ali as coisas que vão fazer durante a luta, né? Então, mas eles não ficam falando entre eles a luta inteira. Então é algo que eles já vão improvisando, é algo que eles já treinaram. É tipo isso, né? É por isso que é complicado demais, né? Por isso que Pro Wrestling é uma coisa assim absurda, porque você tem que lutar, você tem que fazer algo que entretenha, ao mesmo tempo que não te machuque e não machuque principalmente seu adversário. Ou seja, é difícil, cara. Uma das coisas mais difíceis que tem, um dos esportes mais complicados de todos, com certeza é o Pro Wrestling, por isso que ele merece muito respeito.